Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é o Zohar da Parashá. E o Zohar nos conta que sobre a vida de Sará. Está escrito que a vida de Sará foram 127 anos. Diz o Zohar, Tachazai, venha e veja. A diferença entre o Zohar e a Gemara é que a Gemara sempre fala venha e ouça. O Zohar fala venha e veja. Já é um nível de Torá revelada, um nível de Torá oculta, onde a Torá se revela. E diz o Zohar, Tachazai, venha e veja. Yomim de Barnash itbriu vekaimu beinum dargenelaim. Ele diz assim, que os dias da nossa vida, eles são uma criação divina. E eles existem diretamente conectados às 7 Sefirot lá em cima, que são a Chesed, a Gvurah, a Tiferet, a Netzach, Od, Yesod e Malchut. Ou seja, a nossa vida, ela já é planejada antecipadamente. Nós recebemos uma cota de 70 anos de vida. E agora essa cota, nós vemos que ela pode ser maior, ela pode ser menor. E no caso da Sara, nós vemos que ela viveu 127 anos. Então, se diz o rei Davi, no Telim 90, versículo 10, ele fala, os dias da nossa vida são 70 anos. E se formos, se for com Gvurot são severidades, durezas, 80 anos. Berabam Amal Vaven. E a melhor parte deles é trabalho duro e sofrimento. Isso é a melhor parte, imagina a pior parte. Se a melhor parte é trabalho duro e sofrimento, mas aí ele já está dizendo, depois dos 70. Primeiro ele fala os dias da nossa vida são 70 anos. Separa. Aí depois vem em Gvurot. Se for com Gvurot, com durezas, aí são 80 anos, e sobre essa época entre 70 e 80, que ele já avisou que iriam ser com durezas, aí ele fala a melhor parte delas, né, dessa época das durezas, é trabalho duro e sofrimento. Então assim, nos conta o rei Davi. O rei Davi perguntou para Hashem, quando ele vai falecer. Diz a Gemara, Hashem falou para ele, tem uma regra na minha frente que eu não posso contar para o ser humano quando ele vai falecer. O rei Davi falou, não tem problema, então só me fala quanto tempo eu vou viver, eu já faço as contas. Hashem falou para ele, olha, tem outra regra aqui na minha frente, que eu não posso revelar para o ser humano quanto tempo ele vai viver. Aí o rei Davi falou, então pelo menos me fala só o dia da semana que eu vou falecer. Hashem falou para ele, Shabbat. Que o rei Davi, na Sefirot, ele é Malchut. Malchut é Shabbat. E o rei Davi viveu 70 anos certinho. Da mesma maneira que ele fala, os dias da nossa vida são 70 anos, ele viveu 70 anos e Shalom al Israel. Nos deixou fisicamente. Então, só que o que ele fala que a pessoa não necessariamente tem que falecer aos 70 anos. E o que ele continua dizendo é que se for com durezas, com Gvurot, e aí explica o Zohar, o que quer dizer essas Gvurot? Quer dizer assim, que nós temos um direito, temos uma cota de 70 anos de vida, de onde recebemos nossa vitalidade, do lado da Kedushá, do lado bom, do lado puro. E essa cota está dependendo de 7 Sefirot, que elas são chamadas de Zain Tartonot. As 7 de baixo, nós temos as Sefirot, são 10, elas se dividem em Gimel Rishonot, as 3 primeiras, Vezain Tartonot, e as 7 de baixo. Essas 7 Sefirot de baixo, quando teve o Shmirat HaKelim, a quebra dos receptáculos do mundo de Tou, essa quebra dos receptáculos aconteceu nas 7 Sefirot de baixo. Por isso que a Torá nos conta sobre os 7 reis do Edom, que não tem nada a ver com a nossa história. A Torá não te conta quem foram os reis do Egito, a gente não sabe o nome de nenhum faraó. A Torá não te conta quem foram os reis da Filisteia, e a gente não sabe o nome lá, como no Egito tinha um faraó, na Filisteia tinha Avimelech é o título. Como no Brasil tem um presidente, e na Inglaterra tem o rei. Então,
a Torá não te conta quem foram os reis da Filisteia, mesmo que Avraham Avinu, está escrito que ele se encontrou com Avimelech, depois ele fez o acordo com Avimelech e o Yitzhak com Avimelech, mas Avimelech é o título. A Torá não te fala o nome dos reis da Filisteia, a Torá não te fala o nome dos faraós do Egito. Por que a Torá precisa te contar os nomes dos reis do Edom que reinaram antes de ter um rei para o povo de Israel? Porque a Torá não está se referindo a Sefirot do mundo de Tou. E essas Sefirot do mundo de Tou, a quebra delas aconteceu somente nas 7 de baixo. E elas deram origem ao nosso mundo. Por isso está escrito no princípio: Deus criou o céu e a terra estava vazia e desolada. Peraí, se Deus criou, olha, tem uma criação, parabéns, bate palma, vamos fazer uma festa. Então, uma coisa criada não é vazia e desolada. Vazia e desolada é coisa que não foi criada. Se Deus acabou de criar o céu e a terra, então é uma criação, uma coisa boa. Então diz o Zohar, e por isso está escrito: a terra estava antes de ser criada, ela estava vazia e desolada, que isso é o mundo do Tou. Era a quebra dos receptáculos do mundo do Tou. O mundo do Tou foi chamado, então, ele era o mundo dos Nekudim, o mundo dos pontos, porque as Sefirot lá, elas não tinham sincronização entre elas. Como 2 pontos, na hora que eles se unem, eles são um risco, eles já não são mais 2 pontos. As Sefirot do Olam Nekudim não tinham conexão uma com a outra. Lá aconteceu a quebra dos receptáculos, as luzes caíram para baixo, tanto as luzes quanto os receptáculos caíram. Por isso diz o Zohar, no princípio Deus criou o céu e a terra estava, é que ela estava antes de ter sido criada. Quando ela ainda era o mundo do Tou, então ela estava vazia e desolada, quer dizer que ela era o mundo do Tou. Mas depois que Deus criou, ela já não estava mais vazia e desolada, ela já tinha sido criada. Então o vazio e desolada vai antes da criação. Quer dizer que achamos o mundo do Tou como matéria-prima para a criação do nosso mundo. Por isso que o primeiro dia começa com Chesed. Porque a quebra dos receptáculos foi lá no mundo do Tou, na Chesed. Então o primeiro dia da nossa criação do mundo é Chesed. Depois teve a quebra da Gvura. E o segundo dia da criação do nosso mundo é Gvura. E esse mesmo esquema acontece com a nossa vida. Deus criou o mundo sincronizado com essas 7 Sefirot de baixo. A partir da quebra dos receptáculos do mundo do Tou, então a nossa vida nesse mundo também funciona da mesma maneira. Só que cada uma dessas 7 Sefirot, ela tem, em segundo plano, ela tem as 10. Ela tem a ela própria e mais as outras 9, porque são 10 Sefirot ao total. Então, são 7 Sefirot, mas em segundo plano, cada uma dessas 7, ela tem 10, porque cada uma das 10 tem 10 em segundo plano. Então, a primeira etapa da nossa vida é Chesed. E essa Chesed, a Sefirot Chesed, ela tem em segundo plano as 10 Sefirot. Então ganhamos 10 anos de vida, da Kedushá, do lado puro. A criança nasce, todo mundo fofinho, fofinho. A criança cresce, todo mundo fofinho, fofinho. Até os 10 anos é Chesed. A criança acabou de nascer, recebe leitinho dos seios da mamãe. E a mamãe troca a fraldinha dela e beijinhos e abracinhos. Depois dos 10 anos, entre 10 e 20, é Gvurah. Aí já adolescente, já criança revoltada, e já quer casar, fica longe dos pais. E depois dos 20 ou 30, Tiferet. Tiferet quer dizer, já é mais bondade do que bondade. A criança já casou, já tem os filhos, já entende os pais. Cada 10 anos da nossa vida é ligado a uma dessas Sefirot. Lá em cima, nós temos uma cota de 70 anos. Chegamos nos 70 anos, a nossa vida terminou. Por isso, diz o Rei Davi, no Tehilim, no capítulo 90, versículo 10,
os dias da nossa vida são 70 anos. 70 anos nossa vida terminou. Agora temos dois caminhos na nossa frente, diz o Zohar. Agora temos o caminho dos tzadikim e o caminho das pessoas normais. O caminho dos tzadikim, que seria o que aconteceu com a nossa matriarca, a Sara, vocês estão vendo que ela não viveu 70 anos. Ela viveu 127, é mais do que 70. Até, isso qualquer criança pequena sabe que 127 é mais do que 70. Então, como pode ser que ela viveu 127 se os dias da nossa vida são 70 anos? E não só isso, ainda o rei Davi ele fala, vem Bigvurot, Shmonim Shana, quer dizer, se for com Gvurot, com durezas, 80 anos, ela passou dos 80 também. Então, diz o Zohar que o tzadik, alguém que estudou a Torá, cumpriu os mandamentos divinos, e aí entra nessa classificação, o Zohar vai dizer também o Baal Teshuvah, ele traz como exemplo o Ismael. O Ismael que era um Baal Teshuvah, ele fazia idolatria, depois parou de fazer idolatria, voltou para o bom caminho. Não é o tzadik que é um babassali da vida. É um tzadik, é a pessoa normal que estuda a Torá, cumpre os mandamentos divinos, que ele se comporta como da maneira correta. Que no caso de Ismael, com certeza, Ismael não chegou ao nível de babassali. O Ismael, ele fez teshuvah, quer dizer, parou de fazer idolatria, parou de fazer coisas erradas. Então, o Zohar diz que a pessoa que ele já chegou num nível espiritual, ele usou esses primeiros 70 anos para desenvolver, para se unir a Hashem, para se unir a Deus, para estudar a Torá, para cumprir os mandamentos divinos. Terminou 70 anos, ele consegue se conectar com as 3 sefirot de cima, quer dizer, terminou a cota dele das 7 de baixo, ele se conecta às 3 de cima. As 3 de cima, as 3 primeiras, elas estão ligadas ao infinito, ao Ensof. Então lá já não tem mais medida. Então a Sara, o que aconteceu com ela, diz o Zohar, ela se ligou à Bina. A Bina é a fonte do lado feminino da alma. Então por isso ela viveu até os 127. Por isso diz o Zohar, o tzadik, ele é, mesmo morto, ele é considerado vivo, porque ele já se ligou à fonte da vida. E o que acontece na prática, vamos voltar então, o tzadik, ele consegue se ligar, depois que terminou a cota, ele consegue, muda de cota, ele consegue se vincular às 3 primeiras, então já o tempo de vida já entra em outros critérios. Agora uma pessoa normal, que ele não conseguiu se vincular às 3 primeiras e já terminou a cota dele das 7 de baixo, ele não conseguiu chegar às 3 de cima, porque não é uma coisa normal isso, quer dizer, a pessoa não é feita para se vincular às 3 de cima. O tzadik consegue fazer isso, mas uma pessoa normal não é feita para isso. Então passou dos 70 anos, terminou a cota dele do lado bom, do lado puro, então agora ele começa a receber a vitalidade do lado impuro. Por isso que está escrito vem Bigvurot. E se com Gvurot são durezas. Se com Gvurot, 80 anos. E a maioria, a melhor parte desses 80 anos, diz o rei Davi, é trabalho duro e sofrimento. Então por quê? Porque a pessoa já está recebendo a vitalidade dele, diz o Zohar, do lado superficial. Que é o lado impuro, que cai nesse lado superficial, ele existe porque tem um mínimo de vitalidade do lado puro que faz o lado superficial existir, e a pessoa começa a receber a vitalidade dele desse lado superficial. Então por isso que a pessoa começa a ficar mais perecível, que o lado superficial, ele é o lado perecível, ele é o lado que é ligado à destruição, é ligado ao desgaste. Por isso, entre 70 e 80, a pessoa vai perecendo.
Até chegar uma hora que, coitado, já se pergunta como foi os últimos 10 anos, agora se está fazendo aniversário de 80 anos, que legal, como foram os últimos 10, pode ser que não foram como quando ele fez 10 e depois fez 20, ele vai te falar que quando ele era mais jovem estava mais agradável, né? Entre 70 e 80 a pessoa tá mais lutando pela sobrevivência. Agora, diz Jesus, mas se ele é um tzadik, ele consegue se ligar às 3 primeiras, e o que a gente imagina que, de uma maneira bem genérica, é que talvez a gente não consiga se ligar às 3 primeiras da mesma maneira que a Sara conseguiu, mas numa porcentagem menor, sim. Então a gente não vai ter aquela vida intensa que ela teve até os 127, mas alguma coisa a gente sim consegue. E então diz o Zohar também uma coisa muito interessante, que porque ela tinha que viver até 127. Ela teve o Yitzhak quando ela tinha 90 anos. O Yitzhak, ela faleceu quando o Yitzhak tinha 137. Quando o Yitzhak tinha 37, ela tinha 127, ela faleceu, o Yitzhak tinha 37. Então, o Zohar diz que ela tinha que viver esse tempo, tinha a ver com o Yitzhak. Tipo, a vida dela com o Yitzhak se tornou um paraíso. A partir da hora que ela teve o filho, a vida dela se tornou um paraíso. Então ela recebeu esse bônus, quer dizer que não necessariamente ela deveria viver até os 127, mas ela recebeu tipo os 37 de bônus. Assim, é mais uma opinião aqui dentro do Zohar Mishnah. Porque ela teve o filho muito já... então a gente deu para ela esse crédito, tipo, para ela curtir o filho. Mas assim, o Zohar tem a opinião de um rabino, de outro rabino, o Zohar Mishnah, ele traz várias opiniões. Então nós falamos assim, que até os 70 é óbvio, todo mundo tem que ter uma vida boa, e depois dos 70, entre 70 e 80, é óbvio que deve ter uma decomposição, tipo um desgaste, e aí vai ter a exceção entre os 70 e 80, que é o tzadik, mas vai ter a exceção entre os 0 e 70 também. A pessoa pode terminar a vida antes dos 70. E não só antes, mas bem antes. E como acontece da pessoa terminar a vida bem antes, aí os anos contam uma história muito, muito interessante. Que ele fala assim, toda noite, na hora que você vai dormir, a sua alma sobe para o mundo superior. E ela fica um pouquinho só revelada no seu corpo para não acontecer uma morte total. Uma morte total quer dizer quando a alma deixa totalmente o corpo, aí esse corpo é um corpo morto. Mas então ela não deixa o corpo totalmente, ela deixa o corpo parcialmente, mas esse parcialmente quer dizer que a maior parte dela se revela no mundo superior e a menor parte nesse mundo baixo. E lá em cima acontece todo dia o julgamento de acordo com o que você fez hoje nesse mundo. Ou seja, você recebeu 70 anos de vida, cada dia você tem que prestar contas o que você fez esse dia. Ou seja, a gente chega lá em cima, prestação de contas. O que você fez esse dia? De acordo com isso vai ser decidido se você vai ganhar mais um dia. Só que esse julgamento, o jeito, diz o Zohar, o jeito que ele é feito de duas formas diferentes, simultaneamente. Ou seja, a pessoa é julgada pelo mal que ele fez, somente pelo mal que ele fez na prática, não pelo mal que ele vai fazer. Então está escrito sobre o Ismael, o Zohar traz esse versículo, que o Ismael, o Avraham Avinu fez meio que um teatro era, né? Que a Sara falou para ele, olha, o Ismael está fazendo idolatria, o Ismael está fazendo brincadeira de tira o alvo com o Yitzhak e está dando fininhas nele para mostrar que ele consegue dar uma flechada a 1 milímetro do Yitzhak e não acertar no Yitzhak. Quer dizer, uma dessas que ele erra, o Yitzhak está morto. Então a Sara falou, não quero mais
nem o Ismael nem Agar aqui na nossa família. Aí o Abraham Avinu, ele fez uma pergunta lá em cima e Hashem falou para ele: tudo que a Sara, sua esposa, disser, Shema Bekolah, ouça a voz dela. Então dizem nossos sábios que a Sara, ela estava em um nível de profecia muito acima do marido de Abraão, muito acima. Então tudo que ela dissesse, Abraão teria que fazer. Então Abraão perguntou para ele: então qual que é o problema? O Ismael está fazendo idolatria, a mãe dele está fazendo idolatria, então eles têm que fazer teshuvah. E foi isso que aconteceu no final. No final os dois fizeram teshuvah. E diz o Zohar, a Agar, ela mudou de nome. Depois que a Sara faleceu, o Abraão se casou com a Ketora. Então quem era a Ketora? Diz o Zohar, a Ketora era a própria Agar. Mas ela fez teshuvah, ela mudou de nome para Ketora, que quer dizer Ketoret, incenso, para mostrar que agora o que ela está fazendo agora está com cheiro bom. Antes o que ela fazia estava cheirando mal, ela estava fazendo idolatria. Agora o que ela está fazendo está cheirando bem. Então, quer dizer, no final, a Agar e o Ismael fizeram teshuvah. E o Ismael, quando Abraão Avinu faleceu, o Ismael participou do enterro dele. E Abraão, depois que a Sara faleceu, Abraão se casou novamente com a mãe de Ismael, com a Agar, que mudou o nome para Ketora. Então Abraão já sabia disso. Não pode ser que eles não vão fazer teshuvah. Então o que Abraão fez? Fez assim um targuelo, como se fala, é tipo uma pegadinha. Ele deu para eles um cantil pequeno, mandou eles, ela ia de volta para o pai dela, que era o faraó do Egito. Então, do lugar onde Abraão morava até o Egito, tinha um deserto no meio do caminho. E com um cantilzinho você não atravessa um deserto. Então ele imaginou, na hora que terminar a água, quanto tempo leva para terminar essa água? Quer dizer, vai dar para ir a pé algumas horas, a água termina, então eles voltam a pé essas mesmas horas e falam: desculpa, a gente não vai mais fazer idolatria, a gente não vai mais brincar de arco e flecha com Yitzhak. Ia fazer teshuvah, acabou, voltava para casa, assumia que não fazia mais idolatria, terminou o assunto assim. Por isso Abraão deu um cantilzinho para Agar. Só que no meio do caminho o Ismael, ele estava doente. Uma pessoa doente bebe mais água do que o normal. Então a água terminou. E Agar, ela entrou em pânico, ela não pensou nisso, em voltar para pegar o filho e voltar para Abraão e falar: olha, a gente faz teshuvah. E aí aconteceu um milagre, que no tribunal divino foi feito um julgamento. O que vai acontecer agora? Será que o Ismael tem que morrer? Ou será que o Ismael tem que acontecer um milagre de surgir uma fonte e eles terem água, eles conseguirem chegar até o Egito, para continuar fazendo idolatria lá? Quer dizer assim, aí o tribunal divino julgou esse caso e os anjos falaram: olha o que vai sair do Ismael. Quando Nebuzaradan, o general da Babilônia, for levar os judeus para a Babilônia, no meio do caminho eles vão passar pelos árabes, e os árabes vão dar para eles carne seca e cantil cheio de ar, cantil vazio, mas as pessoas pensando que tinha água porque ele estava cheio de ar assim e tampado, e vão comer a carne seca, depois vão abrir o cantil, vai sair de lá ar quente e vão morrer a pior das mortes, morrer de sede com a boca cheia de sal, que aquela carne seca ela era feita com processo de salgamento. Então os anjos no céu falaram: olha o que os descendentes desse Ismael vão fazer para o povo de Israel. Então faz o Ismael morrer. Aí só que Hashem respondeu para eles o seguinte: tem que ajudar esse menino baixar o chão. Quer dizer, de acordo com o mal que ele fez até agora. De acordo com o mal que ele fez até agora, não justifica ele morrer. O mal que ele vai fazer no futuro não vai ser levado em conta. Então, diz o Zohar, esse tipo de julgamento ele é usado em relação ao mal que a gente fez. Só somos julgados quando a nossa alma sobe toda noite lá para o céu. Só somos julgados de acordo com o mal que a gente já fez, mas não de acordo com o mal que a gente vai fazer. Por outro lado, em relação ao bem, aí o julgamento é o contrário.
Aí nós não somos julgados somente pelo bem que a gente já fez, senão terminaria aí, a gente não voltava para o corpo, a alma já ficava lá. A gente é julgado também pelo bem que a gente vai fazer no futuro. E por causa disso, toda manhã a gente acorda. Se o julgamento fosse uma coisa só, a gente não acordaria. Por causa que a gente julga a gente pelo mal que a gente já fez, mas não pelo mal que a gente vai fazer. E pelo bem que a gente já fez, e pelo bem que a gente também vai fazer, aí o nosso lado bom ganha, e nós acordamos novamente. E essa regra é para a maioria das pessoas, não para todas as pessoas, que tem gente que não tem esse mérito, né? Ou seja, então de uma maneira genérica, funciona assim. O Zohar explica: nós temos direito a 70 anos de vida. Esses 70 anos podem ser reduzidos de acordo com o nosso comportamento. Diz o Zohar, uma coisa que é chamada de, vamos dizer assim, a última gotinha que fez encher um oceano, uma quantidade de água, que Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então Hashem, ele não quer que a gente sofra muito. E se a pessoa já fez muito mal, e a tendência é, já que ele está acostumado a fazer coisa ruim, a tendência é que ele vai continuar fazendo coisas ruins. Então ele vai aumentar o castigo, a retificação que ele vai receber por ter feito coisa ruim. Então Hashem coloca um limite nisso, quer dizer, dá direito para a pessoa de fazer coisas ruins até tal ponto, quer dizer, até a última gotinha, mas não dá direito ilimitado, porque não deixa transbordar, porque se deixasse transbordar, o castigo dele ia ser transbordado também. Então, para facilitar para a pessoa não receber uma retificação tão dura, Hashem, ele faz com que a pessoa faleça antes de transbordar. Na hora que preenche já a cota de coisas ruins, mas sem Hashem não deixa a pessoa fazer coisas ruins de maneira ilimitada, para que a pessoa depois não sofra uma retificação ilimitada. Então diz o Zohar, esse é outro cálculo, que na hora que a pessoa já chega no limite, Hashem faz esse milagre, faz a pessoa falecer para não continuar fazendo coisas ruins. Então, de uma maneira geral, o que a gente aprende da vida de Sara é isso, que o tzadik, ele está acima desses limites, até dos limites de Kedushá, até dos limites de santidade. O tzadik, ele já tem um vínculo direto, já tem uma conexão direta lá em cima. E desejo a todos vocês atzlachá, briut, parnassá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo.